Olá amigo, olá Moçambique, está no ar o programa Saúde e Vida e hoje vamos falar sobre a evolução da resposta ao HIV no nosso país. Estamos no Jardim Tunduro e hoje vamos ficar a saber qual é o progresso registrado a nível do nosso país para combater o HIV, um problema grave de saúde pública no nosso país e não só. E vamos também ficar a saber o que é que o nosso país está a fazer para controlar esta epidemia até 2030. Olá, seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Ao longo das últimas décadas, a evolução da epidemia do HIV tem sido diferente em várias partes do mundo. Atualmente, são no total 36,9 milhões de pessoas que vivem com HIV em todo o mundo. A nível da África Austral, os 6 países mais afetados pela epidemia são Suazilândia, com 27,4%, Lesoto, com 23,8%, Botsuana, com 22,8%, África do Sul, com 18,8%, Zimbábue, com 13,3% e Moçambique, com 13,2%, o que faz com que em cada 10 pessoas que vivem com HIV no mundo, 5 residam na África Austral e Oriental e outras 5 pelo resto do mundo. No ano de 1990, registrou-se no país 88 novas infecções e 8 mortes diárias. No ano 2000, foram 438 novas infecções e 118 mortes. Em 2010, o número de infecções diárias subiu para 465 e de mortes para 233. Graças à cooperação entre o PEPFAR e os governos locais, em 2017 houve uma redução para 356 novas infecções e 192 mortes por HIV por dia. Ainda no país, as estimativas recentes apontam que cerca de 1.900.000 adultos estejam a viver com HIV. Em cada 100 adultos dos 15 aos 49 anos, 13 vivem com HIV. Em cada 100 homens desta faixa etária, 10 vivem com HIV. E em cada 100 mulheres, 15 vivem com a doença. Apesar destes números, os esforços globais para controlar a epidemia do HIV estão a ter bons resultados. Depois de termos visto este vídeo que fala da evolução do HIV em Moçambique, vamos agora conversar com o Dr. Francisco Mbofana, é secretário do Conselho Nacional de Combate ao SIDA, ao HIV-SIDA no nosso país e vai nos esclarecer alguns pontos, até mesmo que passaram neste vídeo ilustrativo sobre a evolução, a resposta do HIV no nosso país. Dr. Mbofana, seja muito bem-vindo ao Saúde e Vida. Doutor, o primeiro caso do HIV em Moçambique foi diagnosticado em 1986 e de lá até cá passam-se cerca de 3 décadas. O que é que se pode dizer sobre a evolução da resposta nacional? Será que hoje estamos mais perto de chegar ao controlo desta epidemia? Bem, hoje estamos a caminho para chegar ao controle da epidemia. A nível global, aquilo que é a meta é acabar com o HIV como problema de saúde pública em 2030. Hoje que gravamos esse programa, faltam 11 anos e 11 meses. Significa de que nós, como país, olhando para trás daquilo que tem sido o progresso da nossa resposta, pensamos que estamos em condições, continuando a conjugar esforços de todos os intervenientes para que, de fato, em 2030, nós possamos contribuir para o objetivo global, que é acabar com o HIV como problema de saúde pública e ter o controle da epidemia dentro do nosso país. Pois é, até porque de 2010 até cá tem-se registrado o menor número de infecções por HIV e é sinal de que estamos a trabalhar. Este é um sinal que nos encoraja, mas como temos dito em várias ocasiões, embora tenhamos registrado esta redução do número de novas infecções, o número atual de novas infecções avaliado
como até dezembro de 2017, ainda é muito preocupante. Nós temos cerca de 356 novas infecções por dia, isso prefaz cerca de 130 mil novas infecções por dia. Embora registramos essa redução significativa, mas isso continua a ser uma grande preocupação para o país, porque enquanto nós não tivermos uma redução drástica do número de novas infecções, a nossa capacidade da resposta ainda vai ficar afetada, porque vamos ter mais pessoas a precisar do tratamento e, felizmente, hoje o tratamento está disponível, é mais barato, é mais fácil de tomar, mas não podemos confiar no fato do tratamento estar disponível. Nós temos que reduzir de forma drástica o número de novas infecções para assegurar de que os concidadãos que já estão infectados possam receber serviços de qualidade para ter uma vida saudável e uma vida produtiva. O governo tem contado com o apoio de vários parceiros na sua resposta ao HIV, e entre os quais o PEPFAR, que é um dos maiores contribuidores. Na sua opinião, qual é o impacto que este programa tem à resposta ao HIV? Bem, nós quando avaliamos aquilo que são os progressos, o impacto da resposta nacional, nós temos o cuidado de fazer referência de quem tem estado a contribuir para esta resposta. A resposta é do país, a resposta é liderada pelo país, mas na área do HIV, como em outras áreas, o país pode contar com a colaboração dos seus parceiros e, de fato, o PEPFAR é um dos parceiros que, ao longo dos últimos 15 anos, tem estado a contribuir para a aceleração daquilo que é a nossa resposta em relação ao HIV, sem dúvida. Se nós olharmos do ponto de vista do desenvolvimento e expansão daquilo que é a nossa resposta, coincide mais ou menos à mesma altura que o PEPFAR começa a operar em Moçambique, foi na mesma altura em que nós também começamos a expandir aquilo que é o acesso aos cuidados e tratamento. Então, sem dúvida, quando olhamos para os resultados daquilo que é a nossa resposta, são resultados do país, mas eles contam, de certeza, com essa forte colaboração do PEPFAR, e temos outras entidades que colaboram conosco, mas reconhecemos e, aliás, temos sempre falado de que este apoio terá que continuar e talvez possamos discutir os moldes de como o apoio tem que continuar, mas nos próximos anos. Mas temos, sem dúvida, esse reconhecimento de que este apoio tem contribuído de sobremaneira naquilo que é a nossa resposta como país. Pois é, em 2016, Moçambique começou a implementar a política Testar e Iniciar, uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que incentiva o paciente a começar imediatamente o tratamento logo que recebe o diagnóstico positivo do HIV. Que impacto podemos esperar desta política? Bem, a OMS, quando aconselhou os países para seguirem essa política, foi na base de evidência, e a evidência disponível na altura mostrava de que iniciar o tratamento mais cedo tem bons resultados para o paciente, do ponto de vista de saúde, mas também tem bons resultados para o paciente, do ponto de vista da sua capacidade para voltar à atividade produtiva. Por outro lado, iniciar o tratamento mais cedo também tem vantagens do ponto de vista de cortar a capacidade deste mesmo indivíduo, num bom sentido, cortar a capacidade desse indivíduo em passar a infecção para outra pessoa. Porque se iniciamos o tratamento mais cedo, a capacidade dos medicamentos em reduzir o número de vírus na circulação é bem maior, e reduzindo o número de vírus na circulação, isso desabilita o indivíduo em termos de capacidade de passar a infecção para outros indivíduos. Então,
nós como país aceitamos esse desafio e, como sempre, temos aceitado tudo que são desafios que visem melhorar a saúde da nossa população. Nós temos sido muito proativos em termos de adotar aquilo que são as estratégias globais e, especificamente, em relação à estratégia testar e iniciar, nós como país dissemos sim, vamos adotar essa estratégia, mas vamos adotá-la de forma faseada, porque também reconhecemos na altura de que havia desafios importantes, que não valeria a pena dizer vamos adotar de uma única vez e depois não termos os resultados desejados. Então, hoje, quando olhamos para trás, começamos isso em agosto de 2016, quando olhamos para trás, vemos claramente de que temos mais gente em tratamento, não é? E mais do que isso, é o fato das pessoas participarem na decisão de iniciar o tratamento. Porque antes, como o indivíduo, a elegibilidade era devido a uma situação de uma fraca capacidade de imunidade, agora o indivíduo aparentemente até está bem. Então, se ele decide começar com o tratamento, significa que ele é parte da tomada de decisão para iniciar o tratamento. E isso tem implicações, do ponto de vista de manter esse indivíduo no tratamento, tem sido um grande desafio nosso agora. Então, iniciando o tratamento mais cedo, tem muito poucos efeitos em relação ao tratamento, e isso facilita que o indivíduo também veja a vantagem do tratamento e continue no tratamento. Então, o que nós estamos à espera é que, a um breve trecho, tenhamos menos pessoas a ficarem infectadas como resultado disso, mas também menos pessoas a morrerem como resultado disso. E uma das preocupações registradas no programa do tratamento, e o Dr. Mofana muito bem disse, é o abandono ao tratamento antirretroviral neste caso. Que medidas estão a ser tomadas para ajudar na retenção do paciente ao tratamento? Bem, esse é um desafio grande que nós temos e, felizmente, estamos atentos aos desafios e temos os transformados em oportunidade para podermos melhorarmos o nosso sistema. Falando daquilo que nós fizemos recentemente, foi esta questão da adoção de modelos diferenciados de prestação de serviço a esses pacientes, para considerar a especificidade de cada paciente e depois deixar a decisão nas mãos do paciente para encontrar qual a melhor forma de tratamento ou a melhor forma de acesso ao tratamento que possa ajudar esse paciente a ficar retido nos cuidados e no tratamento. E então, no ano passado, nós adotamos os modelos diferenciados de tratamento, que vão desde aquilo que pode ser feito a nível da unidade sanitária, que é facilitar o serviço ao paciente, em vez, por exemplo, de vir todos os meses, vir de 3 em 3 meses para vir buscar o medicamento, mas isso não é suficiente, porque nós sabemos de que esse indivíduo vive numa família, vive numa comunidade. Aliás, nesta exposição, nós temos uma componente de estigma e discriminação. Então, se nós atacarmos a questão de estigma e discriminação, mesmo que tenhamos os melhores modelos a nível da unidade sanitária, esse indivíduo, quando volta a casa, se não tiver o apoio a nível da família, a nível da comunidade, nós vamos continuar a ter esse desafio em relação à retenção. Então, isso que foi concordado, aliás, concordamos com os nossos parceiros do PEPFAR e, nessa altura, nós tínhamos a consciência de que este era o melhor caminho e teremos que continuar a trabalhar na base daquilo que nós concordamos e achamos que é bom para nós melhorarmos a retenção. Mas eu não poderia deixar de falar de um aspecto importante, que é a questão da qualidade dos serviços que nós prestamos aos nossos pacientes. Porque, sabe, a relação entre o clínico e o paciente é um momento privilegiado para o clínico dar a informação simples, mas importante, para o paciente perceber, primeiro, por que tem que tomar o medicamento. Porque tem que tomar todos os dias, à mesma hora, e quais são as vantagens se ele tomar. Então, o clínico desempenha um papel crucial naquilo que é o início de um longo
processo de seguimento em relação ao doente. E nós temos algumas preocupações em relação a esta questão da melhoria da qualidade, para assegurar que, de fato, aproveitemos este momento para que, de fato, os indivíduos tenham o conhecimento básico por que devem fazer o tratamento. E depois, se isto falhar, então temos que pensar em alternativas. Não podemos pensar em alternativas sem investir no mais essencial. E quando estou a falar de qualidade, estou a falar de tem que haver um ambiente favorável para a interação entre o paciente e o médico, o clínico, digo clínico porque não são só médicos que assistem os pacientes vivendo com HIV, tem que haver as condições de infraestrutura, tem que haver condições de privacidade, condições de confidencialidade. Tudo isto contribui para a tal qualidade desejada e temos que investir nisto para assegurarmos que mais gente esteja retida nos cuidados de tratamento. Mas pensamos de que é uma área fundamental porque sem isto nós não vamos alcançar o tal controle. Não podemos continuar a ter 10 pessoas a iniciarem tratamento e perdermos 8. Isso não podemos continuar. Não é o que acontece. Esse é o número que estou a dar, mas temos essa preocupação de que enquanto metemos muita gente para iniciar o tratamento e cuidados de tratamento, também estamos a perder muita gente. Então temos que identificar as áreas onde nós podemos fazer o acerto para assegurar que, de fato, tenhamos toda a gente que entra no tratamento possa continuar no tratamento. Só assim a tal inabilidade de transmitir vai acontecer, porque se não tomarem o tratamento como é recomendado, não vão ter a tal supressão viral, a tal ausência. Quer dizer, o vírus está em quantidades baixas, mínimas, que perde a capacidade de passar o vírus para outra pessoa. E evita com que o paciente fique debilitado. Claramente, se a pessoa consegue eliminar, nesse sentido que estamos a falar aqui, o vírus, o indivíduo é mais saudável, e se é mais saudável, claramente vai continuar a contribuir para aquilo que é a atividade produtiva aqui dentro do nosso país. Na sua perspectiva, que prioridades deve o país considerar para avançar rapidamente para o alcance do controle da epidemia? E o que é que ainda nos falta fazer? Bem, as prioridades, nós somos um país que, ao longo do tempo, como me fez a primeira pergunta em relação à resposta, nós desde os anos 80 que temos elaborado políticas, estratégias, diretrizes. E se eu tivesse trazido aqui as diretrizes que o Ministério de Saúde elabora nessa componente de cuidados e tratamento, seria um volume muito grande. Nós sabemos qual é o problema e sabemos quais são as soluções. O grande problema é como aplicar essas soluções, não é assim? Então, se me faz essa pergunta, a única coisa que eu posso dizer é que nós temos que mudar táticas, não é assim? Se nós sabemos quais são os problemas, sabemos quais são as prioridades, sabemos quais são as intervenções para lidar com essas prioridades, se não temos os resultados desejados, não, ao volume que seria de desejar, então nós temos que olhar para trás, ver o que nós podemos fazer para acelerar e termos melhores resultados. Pois é, e uma das formas de adquirir informação sobre esta doença é vindo aqui à exposição e apreciar os números, os dados, a informação que está aqui e poder ficar atualizado sobre a evolução do HIV no nosso país e não só. Dr. Mbofana, chegamos ao fim desta conversa. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelas explicações que deixou ficar para os nossos telespectadores. Obrigado. Bem, vamos a um breve intervalo e voltamos já para a segunda parte do Saúde e Vida. Não saia daí.
Olá, seja bem-vindo à segunda parte do Saúde e Vida. Para você que só agora ligou a sua TV, hoje estamos a falar sobre a evolução, a resposta do HIV em Moçambique. E para este segundo bloco temos a honra de receber o Dr. Alfredo Vergara, que é diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, uma das agências responsáveis pela implementação do PEPFAR em Moçambique. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer é meu, obrigado. Tal como em países vizinhos de Moçambique, o PEPFAR tem apoiado os esforços nacionais para responder a esta epidemia que é o HIV. Que avaliação faz sobre esta cooperação existente entre o PEPFAR e os governos locais? Obrigado. PEPFAR é o programa presidencial de apoio de emergência para o combate ao HIV-Sida que começou no ano 2003 e virou a ser um dos investimentos, o maior investimento que fez os Estados Unidos para combater uma doença específica. Tem atualmente um investimento de mais de 80 bilhões de dólares a nível mundial e trabalha em mais de 50 países. Esta exposição que estamos a visitar hoje mostra um pouco os progressos a nível mundial que têm sido atingidos com o apoio do PEPFAR. Além disso, também mostramos um pouco sobre o contexto e a visão atual da epidemia, a situação atual da epidemia em Moçambique. Esta colaboração, eu penso, tem sido um contributo muito importante para, através de uma parceria muito forte com o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Combate ao SIDA, a ONU-SIDA e o Fundo Global e outras organizações parceiras para fazer um esforço muito concertado para combater a epidemia em Moçambique. E acho que a exposição mostra alguns desses logros que temos alcançado durante os últimos 15 anos. E quando olhamos para o ano 2003, como bem referenciou, vemos que muitos progressos foram feitos, foram alcançados a nível da expansão dos serviços, que na época estavam limitados a um pequeno grupo de unidades sanitárias. Pode dar alguns exemplos comparativos para ilustrar esta expansão e de que forma é que a expansão beneficia a população moçambicana? Certeza. Eu tive a oportunidade de ser a primeira pessoa que veio da minha organização, do CDC, aqui a Moçambique, e comecei o trabalho no ano 2000. Então, eu posso verdadeiramente ter um ponto muito claro de comparação entre o que tínhamos naquela altura e o que está a acontecer hoje. Por exemplo, a disponibilidade dos serviços em geral, da testagem, era muito reduzida. Havia poucos locais em Moçambique onde era possível fazer teste de HIV-Sida e concentrado muito nas grandes cidades, principalmente na capital. Além disso, por exemplo, no ano 2004, tínhamos menos de 50 mil pessoas a conseguir fazer tratamento para HIV-Sida. E um número muito reduzido de unidades sanitárias. Agora, hoje, temos mais de 1 milhão de pessoas a fazer tratamento através das unidades sanitárias do Ministério da Saúde e o Ministério começou a política de testar e iniciar o tratamento no ano 2016 e nesse momento o governo está a fazer essa estratégia em todo o país. Todas as unidades sanitárias, a fim do ano passado, já conseguem oferecer tratamento para as pessoas com SIDA. Apesar de todos estes progressos registrados, o HIV continua a ser uma grande ameaça à saúde de todos os moçambicanos e não só. Pode, por favor, explicar os principais desafios associados à resposta a esta epidemia? Temos bastantes desafios, eu acho que todos reconhecemos isso. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar o papel que todos nós, cada um de nós, tem que jogar em combater esta epidemia. O papel individual de cada pessoa. Individual de cada pessoa e também de instituições, do governo, do setor privado, das igrejas, da sociedade inteira. Eu acho que o papel é muito importante porque para nós conseguir combater e vencer esta epidemia, temos que estar todos juntos. Como o Dr. Bofana também às vezes menciona, temos que andar juntos, senão não vamos conseguir fazer este grande logro.
Eu também penso que há dificuldades em termos do sistema. Os sistemas em Moçambique são ainda um pouco fracos e temos que conseguir apoiar de uma maneira muito rápida os sistemas nacionais de saúde e outros sistemas para conseguir melhorar a qualidade dos serviços, o acesso aos serviços que seja ainda mais abrangente e que cada outro interveniente da sociedade moçambicana possa também atuar e apoiar. Na sua perspectiva, o que é que precisamos fazer para acelerar os esforços à resposta nacional? Bom, como estava a dizer, é muito importante a coordenação e a participação de todas as diferentes instituições do governo e da sociedade civil. Também precisamos ainda mais financiamento. É indiscutível que nesse momento, apesar de todos os investimentos que estamos a fazer em Moçambique, o dinheiro ainda não é suficiente. E desde o ponto de vista de uma coisa um pouco mais pessoal, temos um grande desafio em termos de retenção. Quando as pessoas começam a fazer o tratamento de HIV/SIDA, que tem que começar cedo, imediatamente depois de ser diagnosticado, mesmo quando a pessoa é saudável, nós vemos que a gente não continua a fazer o tratamento. E o tratamento tem que ser feito todos os dias e tem que ser feito por o resto da vida dessa pessoa. É a única maneira que o tratamento é efetivo. Mas o que estamos a ver é que há muitas pessoas que abandonam o tratamento, depois voltam a retomar e não fazem consistentemente o que têm que fazer. E isso diminui a efetividade do tratamento e não transforma a melhor ferramenta que temos em termos de prevenção, que é o tratamento feito como deve ser, transforma isso em uma intervenção que não é suficiente para conter a epidemia. Pois é. Estamos no Jardim Tunduro, local onde está a decorrer a exposição alusiva aos 15 anos do PEPFAR, que tem como objetivo dar a conhecer, transmitir informações relevantes sobre a evolução, a resposta do HIV no nosso país e não só. Dr. Alfredo Vergara, pode deixar últimas considerações, um apelo para os nossos telespectadores para poderem vir cá e apreciar esta exposição? Sem dúvida. Venham, por favor, a ver esta exposição. Acho que tem uma grande riqueza de informação e a melhor ferramenta como indivíduos para conseguir estar bem, saudáveis e estar informados. Então, eduquem-se e venham à exposição. Com certeza, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação e por nos esclarecer estas questões ligadas à resposta ao HIV/SIDA, assim é que é. Muito obrigada. Muito prazer, obrigado. Vamos a mais uma curtíssima pausa e voltamos já para mais saúde e vida para você. Não saia daí. Olá, seja bem-vindo à terceira parte do nosso programa. Neste terceiro bloco vamos conversar com a doutora Nidze Gilovissa, é especialista de HIV na Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e vai também se juntar a nós nesta conversa. Olá, doutora Nidze, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Mércia, muito obrigada pelo convite. Olá, caro telespectador. Pois é, doutora, estimativas recentes mostram que mais de metade das novas infecções por HIV afetam jovens e adolescentes dos 15 aos 29 anos de idade. O que é que pode-se fazer para reverter este cenário? Bem, para reduzir o número de novas infecções com HIV, há uma série de intervenções combinadas que se podem fazer e eu irei cingir-me em alguns pilares. Okay? O primeiro seria realmente garantir o acesso à comunicação. É importante que todos nós tenhamos informação sobre o que é o HIV. Que o HIV hoje em dia não significa pena de morte. Que é possível eu ter o HIV, tomar uma medicação que pode não curar a doença, mas que controla a nível dos serviços de saúde. Como é que eu devo prevenir-me do HIV?
ok? E esta faixa etária que mencionou, dos 15 aos 29 anos, segundo o IMACIDA, que é um relatório lá publicado em 2015 sobre aqui em Moçambique, revelou que nesta faixa apenas 30% dos jovens tinham informação sobre o HIV de forma abrangente. Então pode imaginar como o acesso à informação é muito importante e sobretudo nesta faixa, ok? Outra questão é também realmente usar a informação. Porque não basta também pensarmos que o governo, que os serviços de saúde vão fazer tudo. Eu tenho que tomar controle, cada um de nós tem que tomar controle sobre a sua saúde. Então eu tenho acesso à informação. Se eu aprendo que devo usar preservativos quando eu tenho práticas de educação sexual, que eu devo distanciar-me das práticas sexuais de risco, ok? Que eu devo evitar a partilha de objetos perfuracortados, que eu devo evitar a partilha de seringas, por exemplo. Então eu tenho que usar esta informação, tenho acesso, então tenho que usar, é muito importante. Uma outra área também seria garantir realmente a testagem, que mais uma vez está aqui o nosso papel como indivíduos de tomarmos controle sobre a nossa saúde. É importante que a gente adira aos serviços de saúde para fazer a testagem, porque só conhecendo o nosso serostado, ok, é que é possível realmente nós podermos procurar ajuda. E existe ajuda. Esta é uma mensagem que nós queremos aqui enfatizar, que existe ajuda, existe um pacote de serviços disponibilizado a nível dos serviços de saúde para o paciente com HIV, ok? Por fim, queria mencionar aqui uma abordagem que é o tratamento como prevenção, ok? Se eu faço o tratamento, ok, sou colocada em tratamento e adiro às normas conforme aquilo que é disponibilizado a nível da unidade sanitária, eu reduzo muito o número de vírus que estão no meu sangue, portanto que circulam no meu sangue, e reduzo assim a possibilidade de transmitir a infecção para o meu parceiro sexual, ou por exemplo, se eu sou uma mãe, da minha mãe para o filho. Então é muito importante que realmente, quando as pessoas iniciam o tratamento, que realmente cumpram o tratamento, ok, como deve ser, todos os dias, à mesma hora, conforme dito as normas da unidade sanitária. Pois é, as mulheres também são particularmente vulneráveis, o que acaba por trazer desafios naquilo que são os esforços para prevenir a transmissão vertical do HIV de mãe para filho. Que recomendações podem ser dadas neste sentido para a prevenção e, se for o caso, o tratamento do HIV? Bem, a Mércia tocou num ponto muito importante, que é a questão da transmissão vertical. O nosso sonho realmente é que um dia consigamos alcançar uma geração livre do HIV. Este é realmente o sonho de todos nós que trabalhamos nesta área e de toda a sociedade civil de uma forma geral. Bom, é importante que a mulher grávida, em primeiro lugar, saiba que ela deve aderir aos serviços de saúde. Porque a nível dos serviços de saúde, durante toda a gravidez e durante o aleitamento, ela deve ser seguida lá. Porque lá ela vai beneficiar de um pacote onde poderá fazer o teste de HIV. No caso dela ser seropositiva, o diagnóstico será atempado, será precoce, numa fase em que a doença não está avançada, e vai possibilitar que ela inicie o tratamento, e isso vai evitar com que ela transmita a doença para o seu filho. Nenhuma mãe quer transmitir doença alguma para o seu filho. Portanto, mais uma vez, apelar aqui que a mulher grávida faça todo o seguimento na unidade sanitária durante a gravidez e durante o aleitamento. Também queria apelar para os parceiros e para a família de uma forma geral, que é importante o envolvimento do parceiro, é importante o envolvimento da família, para garantir que esta mulher não abandone os serviços de saúde, pondo em risco a sua saúde e em risco a saúde do bebê. A política testar e iniciar, falamos na primeira e segunda parte do nosso programa, vou repisar porque é um ponto muito importante, permite que virtualmente todas as pessoas que vivem com HIV possam aceder gratuitamente ao tratamento. No entanto, cerca de metade dos moçambicanos que vivem com HIV ainda não estão a fazer o tratamento. O que é que está a impedir as pessoas de procurarem o tratamento do HIV? Bem, Mércia, conforme foi mencionado nos blocos anteriores, o testar e iniciar realmente é uma abordagem que o governo de Moçambique adotou, seguindo recomendações e orientações da Organização Mundial da Saúde, que recomenda que todo paciente com HIV deve fazer o tratamento, ainda que não tenha sintomas, ainda que os testes, os exames laboratoriais dele mostrem que o sistema imunológico está bom. E eu gostaria aqui de enfatizar, porque em algum momento é difícil para uma pessoa que não tem sintomas, percebe, fazer o tratamento. Por isso gostaria de enfatizar por que foram tomadas estas decisões. Então, estudos mostraram que se eu inicio precocemente, o mais rápido possível, o tratamento do HIV, a possibilidade que existe de transmitir o HIV para outras pessoas reduz bastante, conforme havia dito, que reduz o número de vírus na circulação sanguínea, portanto, e reduz o risco de transmissão. Por outro lado, também
também, os resultados do estudo mostram que o número de pessoas que fica doente com doença avançada e que até tem consequências mais graves devido à infecção por HIV reduz bastante se iniciarmos precocemente o tratamento. Por isso é importante, caro telespectador, aderir aos serviços de saúde e beneficiar do tratamento. E também evitamos o aparecimento de doenças oportunas que podem aparecer por causa da nossa imunidade que está baixa, não é? Exatamente, exatamente. A mestra disse tudo. Indo mais concretamente à sua questão, que dizia o que pode estar por detrás, não é? Da fraca adesão aos serviços de saúde. Bem, vários fatores podem estar relacionados com a fraca adesão aos serviços de saúde e nós gostamos de chamar, em algum momento, de barreiras. Nós podemos ter barreiras ligadas ao indivíduo, não é? Podemos ter barreiras ligadas ao nosso meio ambiente social, que são estruturais, ok? E podemos ter barreiras também ligadas aos serviços de saúde. Algumas barreiras ligadas ao próprio indivíduo são esta questão do estigma, o autoestigma. Eu própria também posso me estigmatizar, se calhar até muito mais do que as outras pessoas. O medo. A falta de informação é uma grande barreira, ok? E infelizmente no nosso contexto, em algum momento temos situações de desinformação. Alguns movimentos que dão informações erradas sobre o HIV e infelizmente prejudicam a nossa população. E no que toca às barreiras sociais são aquelas que todos nós conhecemos, não é? O contexto do nosso país, a situação socioeconômica que nós temos, o acesso à unidade sanitária pode ser difícil porque eu não tenho dinheiro para pagar o transporte, as vias de acesso podem estar dificultadas e por aí em diante. E depois também temos as barreiras ligadas ao serviço de saúde e que estão muito relacionadas com aquilo que é a percepção do utente sobre o serviço de saúde. Em algum momento eu, como utente, posso achar que, bem, aquela unidade sanitária, aquele hospital não tem a qualidade que é desejada para mim. É a minha percepção, mas isso pode fazer com que eu não adira. Eu posso achar que, se calhar, quando eu vou à unidade sanitária, passo lá 2, 3 horas e estou a perder tempo que poderia estar a usar no mercado para vender ou poderia estar no meu trabalho, etc. Então, isso também pode constituir para reduzir, portanto, a adesão aos serviços de saúde. Um dos constrangimentos apontados à adesão aos pacientes ao tratamento são os próprios serviços de saúde, como bem falamos, como a doutora Nides explicou, e nós gostaríamos de saber o que é que está a ser feito para tornar os serviços mais amigáveis, acessíveis, cômodos para os pacientes. A mestra tocou num ponto muito importante e realmente para nós trabalharmos na área gostamos de enfatizar o que está a ser feito. É verdade que há desafios, mas também é importante que as pessoas saibam que há muito esforço a nível das unidades sanitárias para melhorar, não é? A nível do sistema de saúde de uma forma geral, para melhorar os serviços de saúde, para que o paciente se sinta melhor. Eu iria começar a falar sobre o tratamento, dizer que ao longo dos anos o governo tem adotado regimes de medicamentos que sejam mais fáceis, ok? Já houve altura em que tínhamos de tomar 2 medicamentos por dia, hoje de uma forma geral a maior parte dos pacientes tem medicamentos que tomam uma vez por dia, por exemplo, e com menor número de incidências, portanto de reações colaterais, de efeitos colaterais. Muito bem, então isso é uma medida. Também há um trabalho no sentido de melhorar o acolhimento a nível da unidade sanitária, em coordenação com a sociedade civil, com a comunidade. Temos pessoas da comunidade na unidade sanitária que servem também de elo, portanto, né, a nível da unidade sanitária, ajudam o paciente, portanto, escoltam o paciente a nível da unidade sanitária para que ele se familiarize. Então, isto também tem contribuído. Também há programas de melhoria de qualidade de serviços através da capacitação em trabalho dos provedores de saúde, dos técnicos de saúde, por forma que eles tenham maior habilidade e que entreguem, portanto, serviços com maior qualidade. Ok? Também é um esforço no sentido de reduzir o tempo de espera na unidade sanitária. Vou dar um exemplo. Antigamente, a mulher grávida, se tivesse HIV, ela tinha que fazer a consulta pré-natal na saúde materno-infantil e tinha que ir à consulta de doença crônica para fazer o tratamento da HIV. Hoje em dia não é necessário. A mulher grávida na consulta da SMI faz a consulta pré-natal, faz a consulta da HIV e quando o seu bebê nasce, ela depois também pode começar a ter o seguimento do bebê na consulta da SMI. Então isto realmente vai reduzir o número de setores pelos quais ela tem que andar e o tempo de espera. E por fim, eu queria falar numa abordagem que é relativamente nova para os telespectadores, que são os modelos diferenciados de serviço. O que são modelos diferenciados de serviço? Basicamente, esta abordagem diz que cada paciente é tratado de acordo com as suas necessidades.
ok? De acordo com o seu perfil e com as suas características sociais de vida. Por exemplo, se temos uma família, ok? Em que a mãe é seropositiva, o pai é seropositivo e temos lá um bebê seropositivo. Qual é a necessidade de estarmos a marcar consultas em dias diferentes para os membros desta família? Então existe um modelo que se chama abordagem familiar. Nesse caso, vai toda a família fazer o tratamento no mesmo dia. Toda a família vai, poupa um tempo, a mãe não tem que ir a primeira vez, não tem que ir depois levar o bebê, poupa um tempo, poupam recursos em termos de gasto de combustível ou de dinheiro para a unidade sanitária e até tem outras mais-valias. É que se, por exemplo, num dos dias o marido ou a mãe não pode ir porque tem que fazer uma outra atividade, tem que estar numa outra atividade, a família pode ir, dar informação na unidade sanitária e levantar os medicamentos para aquele membro da família. Então, são vantagens para o telespectador e nós queremos usar este momento realmente para fazer advocacia. Vou dar mais um exemplo. Há outro tipo de modelos, mas como estamos a fazer advocacia, vou dar mais um exemplo e eu sei que o tempo é limitado, que é a dispensa trimestral de medicamentos, ok? Conforme sabe, o paciente regularmente vai à unidade sanitária e recebe os medicamentos mensalmente. Mas hoje em dia, mediante a existência de certos critérios, é possível que um paciente receba medicamentos para 3 meses. E isso reduz muito o número de vezes que o paciente tem que ir à unidade sanitária, o tempo que tem que ficar na unidade sanitária e por aí em diante. Então, o que nós iríamos pedir é que o caro telespectador que esteja na condição de HIV, que conheça alguém com HIV, dissemine esta informação e que se aproxime da unidade sanitária para procurar saber como pode beneficiar de um modelo diferenciado de serviço e lá terá toda a informação e seguimento. Com certeza, a conversa foi bastante interessante, aprendemos muito e quero agradecer à doutora Nidze pela sua presença e participação no Saúde e Vida. Já estamos no fim do nosso programa. Muito obrigada, Mércia. Muito obrigado, caro telespectador. Espero que tenham gostado. Com certeza. Querido amigo telespectador, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida, onde falamos da evolução à resposta do HIV em Moçambique. Estivemos no Jardim Tunduro, onde está a decorrer a exposição alusiva aos 15 anos do PEPFAR, que tem como objetivo transmitir informações relevantes sobre esta epidemia. E convido a si, querido amigo telespectador, a vir visitar e aumentar os seus conhecimentos sobre esta doença. Ficamos por aqui. Nosso próximo encontro está marcado para daqui a 7 dias, aqui no mesmo local de sempre. Já sabe, pode interagir conosco através das redes sociais e também do nosso e-mail e deixar as suas sugestões. Cuide sempre da sua saúde. Tchau, tchau e até a próxima.